Boa noite. Boa noite. PIB brasileiro cai 2 trimestres seguidos. Manteiga nega a recessão. Dilma afirma que resultado ruim é passageiro. Aécio culpa o PT pelos problemas na economia. Marina lança programa de governo em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. Caso da menina ferida no olho por bala de borracha em Paraisópolis continua sem solução. Alckmin sanciona lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. E na série Cara de São Paulo, uma banda formada por seguranças do metrô. O caso da menina ferida no olho por uma bala de borracha na favela de Paraisópolis continua sem solução. A polícia diz que ainda investiga o caso. 1 ano e 7 meses depois, ela ainda não conseguiu fazer a cirurgia. Ela tinha 17 anos e voltava de um passeio com o namorado na favela de Paraisópolis. Ela conta que já era madrugada quando a polícia militar chegou com truculência. Eles começaram a jogar bomba no meio de todo mundo, assim, sabe? Aí aquela multidão começa a correr. E da última vez eu fui pisoteada, eu me machuquei todinha. Aí eu peguei e falei assim, dessa vez eu não corro, não vou ser pisoteada. Peguei e fiquei no cantinho, esperando, né, os povos correr. Aí foi na hora que o policial já começou a jogar bomba na minha direção. Aí acertou um negócio no meu olho. A garota perdeu o olho esquerdo. Na época, a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo hospital onde ela foi atendida, chegou a confirmar em nota que o que provocou o ferimento foi um tiro de borracha. 1 ano e 7 meses depois do ocorrido, a família pede ajuda. O tratamento no Hospital das Clínicas não avançou. Segundo a mãe, a cirurgia de reconstrução da face foi desmarcada 2 vezes. Uma nova cirurgia foi marcada para o dia 24 de outubro, mas a mãe não sabe se vai acontecer. Quando chega na porta onde faz a cirurgia, foi cancelado, o médico teve urgência, é só isso que ele fala pra gente. Deprimida, a jovem, que hoje tem 18 anos, começou a beber. Tá bebendo muito, depois que isso aconteceu com ela. Tem dia que eu olho pra ela, ela chega dentro de casa e eu choro. Eu choro de ver ela nesse estado, entendeu? Eles destruíram a vida da minha filha. Às vezes a gente pensa assim que beber não esquece, por um momento esquece, mas depois vem tudo na cabeça de novo. Um outro ponto que ainda não avançou durante todo esse período foi a investigação sobre o que aconteceu naquela noite. A Polícia Civil diz que o caso ainda está aberto e a Polícia Militar diz que não tem como encerrar o inquérito interno porque a jovem ainda precisa fazer um novo exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. E enquanto isso, a família também espera por justiça. Preciso que faça a cirurgia dela, entendeu? Um acompanhamento, que a defensoria entre com ação, para ela ter alguma coisa, pelo menos para ela. Em março do ano passado, o Jornal da Gazeta mostrou que após a operação Saturação da Polícia Militar, feita para combater o tráfico de drogas e prender criminosos em Paraisópolis, um grupo de policiais continuou na favela, segundo os moradores, de forma violenta. Foi em uma suposta ação deste grupo que a jovem teria se ferido. Com medo de represálias, a família se mudou. Por isso, também prefere não aparecer na reportagem. Agora, todos os policiais sabem, né? Porque isso daí passou na televisão. Então, quando eles me veem assim de óculos no meio da rua, eles sabem que foi eu que levei o tiro de borracha no olho. Eles ficam rindo da minha cara. Procurada pelo Jornal da Gazeta, a Defensoria Pública afirma que vem acompanhando o caso da jovem. Em março deste ano, a Secretaria Estadual de Justiça ofereceu a inclusão da família no programa de proteção, porém a família teria recusado. O defensor público responsável pelo caso prepara uma ação para entrar na justiça com pedido de indenização. Já com relação à queixa da falta de assistência médica, o Hospital das Clínicas afirma que uma nova consulta médica foi agendada para a próxima segunda-feira, dia 1º, para avaliar o estado de saúde da jovem. Tribunal Militar concede liberdade a PMs suspeitos de matarem pichadores. Os policiais estavam presos desde o último dia 6.
Os policiais são investigados pela morte de Alex Costa e Ailton dos Santos. O caso aconteceu em um prédio na Moca, zona leste de São Paulo, no dia 31 de julho. Os PMs alegaram que os pichadores estavam armados e teriam disparado contra os oficiais. Os policiais dispararam pelo menos 8 vezes contra os pichadores. Os familiares das vítimas, no entanto, alegam que a dupla não andava armada e que teria invadido o condomínio apenas para pichar. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os pichadores entram no prédio. Mostram também a chegada dos PMs, mas não há registro do tiroteio. Governo do Estado de São Paulo sanciona a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Segundo o texto, a proibição tem como objetivo separar os manifestantes dos vândalos. As máscaras de proteção contra gás, normalmente utilizadas por jornalistas que trabalham na cobertura dos protestos, não devem ser banidas. A lei só passa a valer após sua regulamentação, que pode levar até 180 dias. A regulamentação também decidirá qual será a punição para quem violar a legislação. No começo dessa semana, um professor foi morto na porta da escola em que lecionava em Diadema, na Grande São Paulo. A polícia investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O crime trouxe ainda mais preocupação aos educadores em relação à segurança nas escolas estaduais. Esse professor, que prefere não mostrar o rosto, viu quando um colega foi agredido dentro da sala de aula. Pediu disciplina para os alunos, o aluno não gostou, começou um bate-boca dentro da sala, o aluno se levantou, chutou o professor. Conheço professores que não conseguem mais entrar em sala de aula por conta disso, que foram agredidos e agora estão afastados por conta disso, não conseguem ouvir voz de aluno por causa de agressões constantes físicas e verbais. No Brasil, segundo um estudo internacional divulgado nessa semana, de cada 10 professores ouvidos, um diz que é intimidado ou sofre agressão verbal de alunos pelo menos uma vez por semana. Foi o índice mais alto entre os 34 países pesquisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que entrevistou 100 mil professores. A agressão ao professor é talvez o reflexo mais contundente da violência que atinge todo o ambiente escolar. Uma pesquisa do Sindicato dos Professores revela que, para educadores, pais e alunos, o maior problema da educação em São Paulo é a falta de segurança nas escolas. Do lado de fora, na vizinhança, e também do portão para dentro. Nós temos um problema que vai desde a indisciplina, a agressão verbal, à violência explícita, né? Briga entre alunos, entre professores, entre alunos e alunos para professores, entre pais e professores. O motivo seria a falta de professores em sala, de inspetores nos pátios e de vigilância do lado de fora. O tráfico de drogas hoje é um problema bastante grande no entorno das escolas. A ronda escolar é insuficiente. Nas escolas da periferia, ela é mais insuficiente ainda, né? E nós temos regiões que o tráfico comanda aquela região e comanda inclusive a escola. O professor diz que a escola em que dá aula, em Itaquaquecetuba, foi invadida várias vezes por vândalos. 11 vezes a escola foi invadida e na última incendiada. Na última vez incendiada, então. E até agora a gente não teve um respaldo. Não fala, ninguém viu, ninguém vê, ninguém nos dá resposta. Qual é o risco deles invadirem novamente? E a gente sabe que isso pode acontecer, porque a gente já denunciou já diversas vezes. Na última segunda-feira, o professor Wagner Rodrigues Graça foi morto com um tiro no peito na rua da escola onde trabalhava em Diadema. Segundo testemunhas, ele tinha acabado de dar aula e saiu para verificar o carro que deixou estacionado. A polícia investiga o caso como latrocínio. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação afirma que desde 2009 mantém o chamado Sistema de Proteção Escolar. Uma das medidas do programa é a formação de professores mediadores capacitados para prevenir situações de violência e discriminação nas escolas. Já a Secretaria da Segurança Pública informou que o policiamento no entorno das escolas vai ser reforçado com cerca de 1.000 PMs a partir do dia 1º de setembro. O governo do estado afirma que vai recorrer da decisão judicial que determinou a recontratação de metroviários demitidos após a greve de junho.
A decisão do Tribunal Regional do Trabalho determinou a readmissão de 10 dos 40 funcionários dispensados pelo metrô após a greve que paralisou a maior parte do sistema no início de junho. Segundo a decisão judicial, o grupo deve voltar a trabalhar em até 5 dias após ser notificado pela empresa. O governador Geraldo Alckmin afirmou que vai recorrer da decisão. O metrô informou que ainda não foi comunicado sobre a medida. Em caso de descumprimento da ordem da Justiça, a companhia será multada em R$ 500 por dia por empregado. O metrô demitiu os funcionários por suposto envolvimento em quebra-quebra nas estações na época da paralisação. Os ex-funcionários alegam inocência. Após sucessivos adiamentos, será inaugurado amanhã o monotrilho. A linha 15 Prata vai funcionar inicialmente num trecho de cerca de 3 quilômetros entre as estações Vila Prudente e Oratório, das 10 da manhã às 3 da tarde, apenas no fim de semana. O metrô não informou qual é a previsão para o início da operação comercial. As obras começaram em 2010 e tinham previsão de serem entregues no ano passado. E o dia foi difícil para quem depende do transporte público em Mauá, na Grande São Paulo. Motoristas e cobradores cruzaram os braços pelo segundo dia consecutivo. Pela manhã, o terminal de ônibus no centro de Mauá estava fechado. Os trabalhadores exigem o pagamento de rescisão e direitos trabalhistas de alguns funcionários que foram demitidos por uma das empresas que opera em Mauá. Os trabalhadores afirmam que manterão a greve por tempo indeterminado. Por dia, mais de 110 mil pessoas utilizam ônibus em Mauá. A Prefeitura de Mauá informou que a greve foi encerrada e que a decisão foi tomada durante a assembleia realizada na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC. O Ministério Público denuncia ex-diretor do Departamento de Aprovação de Edificações da Prefeitura de São Paulo, Hussein Aref Saab, e a filha por lavagem de dinheiro. Aref foi denunciado 48 vezes. Ele é suspeito de enriquecimento ilícito e irregularidades na aprovação de empreendimentos imobiliários quando trabalhava na prefeitura. Na ação, o promotor pede que sejam tomadas pela Justiça bens adquiridos por Aref entre 2005 e 2012, período em que ele chefiou o Aprove. O Ministério Público lista pelo menos 106 imóveis e diz acreditar que há incompatibilidade entre o patrimônio e os ganhos mensais do servidor e que eram cerca de R$20 mil. Aref nega os crimes. Reunir pessoas para dividir a casa sem gastar muito é uma solução para quem quer viver aqui em São Paulo. Entre os mais jovens, a República de Estudantes sempre foi uma saída. A novidade é que com a internet ficou mais fácil selecionar onde e com quem morar. Faz mais de 10 anos que Cássio decidiu largar a família em Florianópolis para encarar o desafio de morar e estudar em São Paulo. Na USP fez a graduação em Física, especialização, mestrado e está terminando o doutorado. Para ficar tanto tempo na capital paulista, teve que dividir moradia com outros estudantes e criou a própria República. Esse é o lado bom, você está sempre conhecendo gente nova e tal. Mas também, ao mesmo tempo, não vou dizer que não tem problema. Sempre, às vezes, tem alguém que a gente divide algumas tarefas que acaba não fazendo, a gente tem que ir lá e cobrar, né? Fazer uma reunião e tal. Cássio e mais 3 amigos moram nesta casa que fica próxima da universidade. Para divulgar as vagas dos quartos, Cássio usou durante muito tempo anúncios como este e divulgou pelas ruas e prédios do campus. Hoje em dia, a internet tem sido fundamental para isso. É melhor porque eu não preciso nem imprimir o cartaz. E quando cobram para anunciar, eles, em geral, o preço do cartaz. Foi pela internet que Eric viu lá de Manaus a chance de morar em São Paulo por um custo que valesse a pena. O aluguel do quarto na República onde vive é de R$400. Eu não tinha muito acesso à USP, então o que eu fazia era buscar pela internet. Tem sites que a gente pode procurar pela internet e ver opções de preço, comparar, ver a localização. Aqui dentro da cidade universitária, a divulgação de vagas em repúblicas acaba sendo feita nos pontos de ônibus, todos cheios de anúncios. Tem até em outras línguas, como este aqui. Mônica é peruana. Está no Brasil há 3 meses para fazer uma especialização na área de odontologia. Vive em uma república com homens e mulheres. Paga R$700 por mês pela vaga. Ela diz que está se adaptando aos poucos, mas que gosta de morar em república para fazer intercâmbio com outras pessoas e não ficar sozinha. Intercambiar com as demais pessoas que vivem em casa e não me sinto sola.
Nem sempre a República é só de estudantes. A fotógrafa Catiane veio de Fortaleza. Há pouco mais de um ano passou a receber outras pessoas para ajudar a dividir o aluguel de R$3.000 na região da Avenida Paulista. Há 3 meses chegou o Renan, que cansou de se deslocar de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para trabalhar. Já aprendeu como conviver com quem ele nem conhecia. Todos têm que conhecer seus próprios limites. A gente não pode abusar, a gente não pode esquecer que a gente não está em casa, realmente, né? Elisa também cansou da viagem que fazia todos os dias de Mairiporã, na região metropolitana, onde morava, para São Paulo. Descobriu pela internet a vaga nesta república. Logo de cara que a gente deu muito bem, todo mundo se respeitou, a convivência foi bem fácil. Junto com eles também vivem o Matheus, que veio de Alagoas para estudar, e o Rodrigo, da Cidade do México, para trabalhar. Fico feliz de estar aqui. A verdade é que eu não tenho família aqui no Brasil, mas estou fazendo uma nova família aqui. Vento marítimo espalhou muitas nuvens por toda a faixa leste paulista e a semana termina com temperaturas amenas. Aqui na capital, a máxima não passou dos 19 graus à tarde. Mas, segundo os meteorologistas, esquenta no fim de semana e há previsão de chuva forte no domingo. Vamos ver como fica o tempo no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Faz frio nessa madrugada em todo o centro-sul do país e pode gear entre as serras gaúcha e catarinense. O dia pode amanhecer com nevoeiro entre o Vale do Itajaí e a Grande Curitiba, mas depois o sol aparece e esquenta. Mais áreas de instabilidade avançam, provocando pancadas de chuva forte, principalmente à noite, entre o centro-oeste gaúcho e o sul do Paraná. A mínima chega aos 10 graus em Porto Alegre e também na capital paranaense. Durante o dia, a máxima chega aos 25 graus na capital gaúcha e aos 23 em Curitiba. No nordeste do Brasil, a praia está garantida. Faz calor de 28 graus em Salvador e de 32 em Fortaleza. Aqui no sudeste, chove fraco e isolado entre o Espírito Santo e o leste de Minas Gerais. Já aqui em São Paulo, uma massa de ar seco ganha força e as nuvens diminuem sobre o leste do estado. No interior, o tempo continua quente e seco. A máxima ultrapassa os 30 graus em todo o oeste do estado, chegando aos 34 em Votuporanga. No norte, faz calor de 30 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. Na faixa leste, a sensação ainda é de frio ao amanhecer e à noite, mas à tarde as temperaturas entram em elevação e chegam aos 27 graus lá na região de Campinas. No litoral, não faz mais que 24 graus. Nessa madrugada aqui na capital paulista, mínima de 13 e máxima amanhã de 25 graus. No domingo esquenta e há previsão de chuva forte, máxima de 28. E a semana começa com máxima de 25 graus e chuvas a qualquer hora na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! No corre-corre do metrô de São Paulo, eles estão lá para zelar pelo bem-estar dos usuários e pela tranquilidade dentro das estações da companhia. Mas em dias especiais, 9 profissionais que exercem essa função surpreendem a população com outras habilidades. Eles fazem parte da banda dos seguranças do metrô. Quando tocam, os agentes conseguem amenizar o estresse do dia a dia e arrancam sorrisos dos passageiros. Por tudo isso, são personagens que são cara de São Paulo. No meio do caminho tinha uma banda e quem estava na correria parou para ver a banda tocar. E o que não faz uma boa dose de arte na hora certa. Arranca sorrisos, palmas, cantos de uma pequena multidão cansada de um dia de trabalho. Maravilhoso! Vim carregar só um bilhete e dei de cara com o show. Já tá há quanto tempo? Meia hora. Já? Tem diferença porque você desestressa, está indo pra casa, você vai já com outra cabeça. Bem melhor. Olha, o pessoal tá saindo agora do metrô e já tá de cara aqui com o show. Fica meio aglomerado mesmo, o pessoal também entrando, mas o ritmo é tão contagiante que o pessoal nem reclama. Para aqui e vai até o final ouvindo essa apresentação que ocorre há 2 anos e meio, uma vez por mês, em estações diferentes do metrô de São Paulo. E o clima é tão animado que já teve até pedido de casamento naquele palco ali.
Mas o que comoveu mesmo o público foi um vídeo postado numa rede social com a banda tocando uma música do Scorpions. Mais de 100 mil compartilhamentos. É gente de todo tipo, que gosta de todo tipo de coisa, todo tipo de música, todo tipo de arte. E a gente está aqui tentando tocar na maior quantidade de estação possível do metrô para tentar agradar o maior número possível de usuários, né? Tem gente que duvida, mas os 9 integrantes da banda dos seguranças do metrô são mesmo seguranças do metrô. Estão no 3º ano do projeto, que começou por acaso, numa atividade filantrópica. Hoje treinam toda semana e usam o horário livre para os shows. Os chefes ajudam na escala. Normalmente a gente sai na segunda-feira, né? Segunda-feira, aí a gente tenta ajustar os horários de todo mundo para poder ensaiar. De Elvis Presley a Raul Seixas, o repertório é eclético. Afinal, aqui tem sambista, roqueiro, maestro. O vocalista, por exemplo, começou cantando na igreja. E agora tem de conviver com essa vida de celebridade. Autógrafos, fotos, gritinhos. Aliás, eles já têm até fãs que saem de casa exclusivamente para ver os shows. São as Segurettes. Cheguei cedo hoje, atravessei a cidade. Eu vim lá do Tatuapé, peguei trem, Olha, fui perguntando, mas cheguei. Agora no Paraíso vai ser mais fácil, né? Só para ver o show. Só para ver o show. É maravilhoso, é como se fosse uma recompensa, sabe? É o que alimenta a gente. A próxima apresentação da Banda dos Seguranças do Metrô acontecerá no dia 11 de setembro, às 6 da tarde, na Estação Paraíso. Os shows são gratuitos. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. A 30ª Bienal Internacional de São Paulo abre em prévias a partir deste domingo. Para o público, abre no dia 6, sempre grátis, até dezembro. Pelo menos é o que se espera. Um grupo significativo de artistas publicou um manifesto num site internacional depois de descobrir um patrocínio israelense à amostra, exigindo a devolução do dinheiro. Os artistas alegam que não querem suas obras legitimando a posição de Israel no recente conflito. Os curadores receberam esta tarde um representante dos descontentes e, numa carta-resposta, sugerem que, para as próximas edições, patrocínios internacionais a qualquer mostra devam ser discutidos com antecedência. Só isso. Acho que podemos esperar mais algum tipo de manifestação e não será a primeira numa Bienal, mas sem atrapalhar sua abertura. Bem, o curador dessa exposição, o inglês Charles Ashe, armou um time de curadores de várias nacionalidades na intenção de ser abrangente e procurou estimular projetos artísticos que envolvessem mais de um artista, dando prioridade a ideias que fossem criadas para esta Bienal e estimulando a maioria dos artistas a trabalhar no Brasil ou pelo menos vir com alguma frequência durante a elaboração da obra. No fim, teremos 81 projetos envolvendo mais de 100 artistas e 250 obras. O tema é vasto: como falar, aprender, viver, lutar e se relacionar com coisas que não existem. E é aberto a qualquer experiência artística. Os artistas contemporâneos não pedem outra coisa: criar com liberdade, sem nacionalidades, sem fronteiras, em conjunto com outras culturas, experimentando, discutindo, criticando, mostrando uma arte que tem que ser lida com atenção mais do que fruída. Esta Bienal desafia o mercado. E esta é justamente a função das bienais, que devem refletir o que se cria, como e por quê. O onde é apenas uma referência, o quanto não está em discussão. Portanto, acredito que esta será uma das mais surpreendentes bienais, a mais sintonizada com o momento da arte. Só não posso garantir que vá agradar. Boa noite. E começa na segunda-feira a segunda etapa da vacinação contra o HPV aqui no estado de São Paulo.
As mais de 942 mil meninas com idades entre 11 e 13 anos que já foram imunizadas no primeiro semestre devem procurar o posto de saúde mais próximo para tomar a segunda dose da vacina. De acordo com o governo, a cobertura da vacinação contra o HPV na primeira fase atingiu 99% do público-alvo. O HPV é um vírus capaz de causar lesões de pele e mucosas e, quando não tratado corretamente, pode evoluir para casos de câncer de útero. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Alberto Helena Júnior. O Santos venceu ontem o Grêmio por 2-0 em Porto Alegre pela Copa do Brasil. Mas a importante vitória santista fora de casa acabou ficando em segundo plano. Pouco antes do fim do jogo, parte da torcida gremista protagonizou mais um caso de racismo no futebol. O goleiro santista Aranha foi chamado de macaco e ofendido com outros xingamentos e gestos racistas. Aos 37 minutos do primeiro tempo, Lucas Lima cobrou o escanteio e o zagueiro David Braz apareceu sozinho para cabecear. 1-0. O segundo gol do Santos saiu de jogada irregular. Aos 45 minutos, Lucas Lima matou a bola no braço e arrancou um cruzamento pela direita para Robinho definir a vitória fora de casa. Placar final, Grêmio 0, Santos 2. A nota triste da partida ficou por conta de mais um episódio de racismo. Dessa vez, a vítima foi o goleiro Aranha, ofendido por parte da torcida gremista. A outra vez que a gente veio jogar a Copa do Brasil, estava passando no telão uma campanha contra o racismo. Não é à toa. Não é à toa que estava passando uma campanha no telão contra o racismo. Aí eu estava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé, normal. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. E antes de fazer, eu pedi pro câmera, eu falei, filma lá o que eles estão falando, filma o cara de preto que estava lá, filma os outros caras. E o cara não virava a câmera. Aí quando foi filmar, já tinha acontecido um negócio. Eu fico nervoso mesmo, desculpa a palavra, fico essas coisas acontecer aqui, mas felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói. Eu falei pra ele, não é possível. Que ele veio falar pra mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei pra ele, assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. Se isso aí é insultar eles, não sei. E todo mundo que vem jogar aqui, todo mundo sabe que sempre tem, não são todos, mas sempre tem alguns racistas aqui no meio. Alberto Helena, mais uma barbaridade, mas infelizmente muito comum nos estádios brasileiros. A diferença é que dessa vez as câmeras flagraram, né? É verdade. E esse é um problema mundial, né? Mas no Brasil é mais surpreendente porque, meu Deus do céu, isso é um país de negros e mulatos. Aqui e ali tem cena, tem um negro forte, gordo, acha bem xingando. Quer dizer, nem o retinto. Mas que os caras não têm a menor noção do que estão fazendo. O pior de tudo é ver que não avança, né? Ao contrário, regride. Infelizmente. Né? Copa Sul-Americana, com uma equipe repleta de reservas, o São Paulo não foi bem na estreia. O tricolor perdeu para o Criciúma por 2-1 em Santa Catarina. O São Paulo foi a Criciúma encarar o time da casa e se deu mal. Aos 15 minutos de partida, Paulo Baier fez o corta-luz e a bola sobrou limpa para o ex-são paulino Silvinho abrir o marcador no Heriberto Ilse. 1-0 Criciúma. O São Paulo chegou ao empate 12 minutos mais tarde. Boa jogada de Michel Bastos pela esquerda e cruzamento preciso para Alexandre Pato deixar tudo igual no placar. Mas o veterano Paulo Baier, aos 39 anos, fez a diferença. Ainda no final da primeira etapa, achou o Luca na pequena área e o atacante fez o gol da vitória do time da casa. 2-1 e foi só. Nos outros confrontos entre equipes brasileiras pela Copa Sul-Americana, o Vitória, que estreou com o técnico Ney Franco, venceu o Sport na Ilha do Retiro. Já o Fluminense ganhou do Goiás no Maracanã. Confira os gols. No Maracanã, o volante Edson aproveitou o cruzamento da direita e fez o primeiro do Fluminense contra o Goiás.
Ainda na primeira etapa, Edson mostrou que é mesmo oportunista dentro da área e fez mais um, agora de cabeça. Mas no finalzinho do jogo, com um jogador a mais, o Goiás conseguiu diminuir com Eric aos 48 minutos do segundo tempo. 2-1. Com o resultado, o Flu fica a um empate de avançar às oitavas de final da Sul-Americana. No Brasileirão, a 18ª rodada tem como destaques 2 confrontos de equipes paulistas com cariocas. A penúltima rodada do primeiro turno começa amanhã. A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado às 6h30 da tarde com Palmeiras e Internacional no Pacaembu. Mesmo horário de Cruzeiro e Chapecoense no Mineirão. No domingo, às 4 da tarde, jogam Botafogo e Santos no Maracanã, Sport e Criciúma em Pernambuco, Corinthians e Fluminense em Itaquera, Coritiba e Atlético Mineiro no Couto Pereira e o Figueirense recebe o São Paulo em Florianópolis. Às 6h30, o Vitória pega o Flamengo no Barradão, o Grêmio encara o Bahia na Arena e o Goiás enfrenta o Atlético Paranaense no Serra Dourada. Alberto Helena, aí um mini Rio-São Paulo entre Corinthians e Fluminense, Botafogo e Santos, né? É verdade, né? Antigamente o Rio-São Paulo eram os 2 centros que mais disputavam os títulos brasileiros, enfim. E hoje em dia o negócio está bem diferente, né? O Cruzeiro está aí mandando ver. E eu acho que o Fluminense e Corinthians é um jogo muito interessante, porque o Fluminense parece que vai superar o Corinthians nessa corrida, a caça-raposa, né? Que está lá com 7 pontos na frente do segundo colocado. Alberto Helena, muito obrigado. Bom final de semana para você. Disponha sempre. Tchau, tchau. Estela, é com você? A seguir, continua a greve geral na Argentina e epidemia do ebola. Senegal confirma o primeiro caso da doença no país. A lei antifumo no estado de São Paulo completa 5 anos. A Secretaria da Saúde contabiliza mais de 99% de adesão em locais total ou parcialmente fechados. 5 anos de alívio. Às vezes, quando eu voltava para casa, minha esposa falava: "Você está fumando?" Porque você fica impregnado, assim, com aquele mau cheiro horrível de fumo. E você não fuma? Não. Os fumantes incomodavam os não fumantes. Agora a gente está livre, né, desse mal aí. A lei que proíbe o cigarro em ambientes fechados dificultou a rotina do fumante. Trabalhava no 20º andar, descer tudo, inventar alguma coisa. Vou ali fora, tal, rapidinho para fumar. Aí depois foi ficando mais tranquilo, então já estou acostumado. Na verdade, já acostumei até na balada mesmo, já estou bem mais acostumado. Trouxe inconvenientes que se mostraram do bem. Quer dizer, você vai numa festa, num buffet e você tem que ficar saindo na rua para fumar. Por consequência, você acaba fumando menos. Aí você fuma menos, né? Nas casas das pessoas também, né? Ter mais consciência do cigarro. Muita gente está parando de fumar. Desde 2009, 1.200.000 bares, restaurantes, boates foram fiscalizados. Em 5 anos, a Vigilância Sanitária aplicou quase 3.000 multas por desrespeito à lei. A maior parte na capital, Baixada Santista, Campinas e região do ABC. De cada 5 multas, uma foi motivada por alguém que se sentiu incomodado e denunciou. Hoje, praticamente todo mundo respeita a lei antifumo. Segundo a Secretaria de Saúde, a adesão é de 99,7% no estado. São Paulo é o estado onde a lei é mais rigorosa. Ela mudou o comportamento, mas ficaram velhos hábitos. Falta muito cinzeiro. E aí você joga onde? Chão. Há quem defenda que seja proibido fumar também na rua. Sou a favor. A favor de quê? Da proibição das pessoas fumarem em ambientes abertos. Na calçada? Na calçada. O órgão de vigilância sanitária confirma que esse pode ser mesmo o caminho a seguir. O grande problema dentro desse processo todo seria a questão da fiscalização com relação a isso, né? Teria que se multar o fumante. O fumante, exatamente, o indivíduo, né? Então isso já é uma coisa diferente da ação da vigilância sanitária. Mas se pensa nisso? Eu acredito que vai se pensar nisso mesmo, né? No futuro? No futuro, sim.
Contas do governo federal têm o pior resultado para meses de julho desde 1997, quando começou a série histórica. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, no mês passado, as despesas do governo federal superaram as receitas em 2,197 bilhões de reais. E segundo o Banco Central, as contas de setor público, União, estados e municípios também registraram déficit em julho, o terceiro seguido. No mês passado, o déficit primário do setor público foi de 4 bilhões e 700 milhões de reais. PIB do Brasil encolhe no segundo trimestre. O resultado coloca o país em quadro de recessão técnica. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto caiu 0,6% na comparação com o primeiro trimestre do ano, que foi revisado e apresentou queda de 0,2%. Segundo economistas, os 2 trimestres seguidos de queda colocam o país em recessão técnica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, negou o cenário de recessão. Recessão é quando você tem desemprego aumentando, a renda da população caindo. Aqui nós temos o contrário. Nós temos um emprego crescendo no Brasil, mesmo que a taxa mais baixa, mas continua crescendo. No primeiro semestre nós criamos 500 mil novos empregos e os salários estão crescendo, a massa salarial está crescendo. Então não dá para dizer que está parado. Apesar de lembrar que a previsão de crescimento para o ano terá que ser revista, Mantega afirmou que o resultado ruim do PIB não se repetirá no próximo trimestre. A última vez que o Brasil registrou uma recessão técnica foi no último trimestre de 2008 e primeiro de 2009, durante a crise econômica mundial. Candidata à reeleição, o presidente Dilma Rousseff do PT cumpre a agenda em Salvador, na Bahia, e diz que desempenho negativo da economia é momentâneo. Dilma atribui o resultado a fatores como Copa do Mundo e a quantidade de feriados. Dilma começou o dia visitando uma instituição que oferece cursos técnicos em parceria com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec do governo federal. Depois de uma entrevista coletiva, Dilma foi até o Pelourinho e, ao som do Olodum, a presidente encontrou com grupos culturais e também com militantes. Cumprindo a agenda de campanha em São Paulo, o candidato do PSDB, Aécio Neves, culpou o governo do PT pela queda do PIB. Segundo o candidato, a condução da política econômica fracassou durante o mandato de Dilma Rousseff. Aécio Neves visitou a estação Vila Prudente na linha 15 prata do monotrilho, acompanhado do candidato à reeleição ao governo do estado, Geraldo Alckmin. Aécio ressaltou que está confiante com sua ida para o segundo turno, mesmo após a disparada de Marina Silva nas pesquisas de intenção de voto. Para o candidato, o país precisa de uma mudança consistente e não de uma mudança de improviso. Hoje é um dia triste para o Brasil. O Brasil acaba de entrar em recessão técnica. Pelo segundo trimestre consecutivo, nós temos um PIB negativo. Na verdade, o governo do PT terminou antes da hora. Candidata à presidência da República pelo PSB, Marina Silva lançou hoje seu plano de governo em um espaço de eventos aqui em São Paulo. Marina apresentou seu programa de governo 16 dias depois do acidente aéreo que matou Eduardo Campos, de quem ela era vice. O antigo candidato foi lembrado com 1 minuto de silêncio no início do evento e depois com o grito de guerra do público. Marina discursou por cerca de meia hora e voltou a falar em mudanças no cenário político do país. Uma coisa importante, em primeiro lugar, é reconhecer que temos problema. Eu fico vendo os programas eleitorais do governo e eu não encontro por onde eu passo esse Brasil colorido, aonde tudo já foi resolvido, aonde as pessoas vivem em um mundo de faz de conta. De faz de conta, principalmente, que os problemas não existem. Entre as metas, o programa da candidata destaca o investimento de 10% do PIB do país na saúde em 4 anos. Marina Silva prometeu manter as conquistas do governo atual, como Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida, e fez críticas ao cenário econômico atual. É lamentável verificarmos que, por 2 trimestres consecutivos, o Brasil está
com um crescimento que, lamentavelmente, nos leva a uma situação de muita dificuldade. No plano de governo da candidata também há um capítulo inteiro em defesa dos direitos dos homossexuais e contra a homofobia. E uma das medidas defendidas no texto é o apoio ao casamento civil igualitário. A relação de Marina Silva com a comunidade LGBT tem sido difícil por causa de algumas posições conservadoras adotadas anteriormente. Aqui está o nosso compromisso com os brasileiros, com as brasileiras de todas as idades, de todos os gêneros, com todas as suas opções, com todo o exercício da liberdade. Aqui estamos assumindo compromisso com as crianças, com os jovens. Aqui estamos assumindo compromissos com os idosos, com os aposentados brasileiros, com as nossas mulheres, com o movimento LGBT. A escolha da capital para o evento de hoje mostra mais uma investida da candidata do PSB nos paulistas. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Ibope, Marina Silva aparece na liderança de intenções de voto no estado de São Paulo, que concentra o maior colégio eleitoral do país, com 32 milhões de eleitores. Na enquete feita entre os dias 23 e 25 de agosto, com cerca de 1.500 entrevistados, Marina Silva somou 35% das intenções de voto, contra 23% de Dilma Rousseff, do PT, e 19% do tucano Aécio Neves. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisas Datafolha e Ibope mostram que a corrida eleitoral se transformou em novo jogo, com destaque para crescimento de Marina Silva e reação dos principais adversários Aécio Neves e Dilma Rousseff. Para uma análise do novo cenário eleitoral, hoje entrevisto o cientista político Rogério Schmidt. Muito obrigada por estar conosco. Bom, a morte de Eduardo Campos causou toda essa mudança. E o destaque é para o crescimento da candidatura Marina Silva logo, de saída. A que se atribui esse crescimento? Nós podemos atribuir a comoção pela morte de Eduardo Campos, ao fato de ela ter assumido aquilo que os parceiros políticos dela dizem, uma missão a cumprir pela fatalidade, ou Marina Silva está colhendo créditos por algo que vale por ela mesma, por Marina Silva? Eu iria por essa segunda linha de argumentação. Curiosamente, a posição da Marina Silva nas pesquisas agora, no final de agosto, é a mesma que ela tinha em abril, quando os institutos ainda não sabiam se o candidato seria ela ou o Eduardo Campos, e testavam os dois cenários. Em abril, ela aparecia com 27% das intenções de voto e agora, na pesquisa mais recente, com 29%. Então, a rigor, o que parece ser um crescimento, é um crescimento se você compara com o desempenho que o Eduardo Campos vinha tendo. Mas o dela, ela já traz na bagagem. Mas ela continua exatamente no mesmo lugar em que ela estava há 4 meses atrás, E mostra que, na verdade, ela tem um patrimônio eleitoral, que acumulou desde a eleição presidencial de 2010, E por ser uma figura muito mais conhecida já do eleitorado do que era o seu predecessor. Agora, então nós não devemos, seguindo essa sua linha de avaliação, falar num crescimento. Ela já chega com esse patamar de preferência de voto. Agora, cabe a questão, isso se mantém em termos momentâneos, sem nenhuma perda pelo caminho, uma vez que definiu que ela é a candidata, coisa de virada, e que pode, com a reação dos adversários, trazer mudanças, ou de fato é o ponto de partida dela? Eu diria que o quadro ainda está muito indefinido, Assim, hoje, quem se arriscar a dizer que está definido já o cenário do segundo turno, eu acho que é muito prematuro, É verdade que a Marina Silva está numa posição muito favorável nesse momento. Por outro lado, ela tem algumas desvantagens em relação tanto a Dilma Rousseff quanto ao Aécio Neves. Menos tempo de televisão, menos palanques e alianças políticas nos estados, com candidatos a governador, etc. Isso pode fazer uma diferença na reta chegada. Ela está largando numa posição muito boa, mas o que vai valer não é a posição de largada, é a posição de chegada, E eu acho que tanto o Aécio Neves quanto a Dilma Rousseff farão o possível
ou para conter o crescimento dela, ou para até fazê-lo piorar, né? Mas a palavra final, como sempre, é do eleitor. Bom, e eles já estão estudando aí as novas estratégias para esse cenário igualmente novo. Mas a Marina Silva chega com um bordão, que é o da nova política. As pesquisas mostravam, desde o início desse pleito eleitoral, que o eleitor clamava por mudança num percentual muito elevado. Marina Silva chega com o bordão nova política. Ela pode já estar parecendo para o eleitor que personifica a renovação, a mudança? De fato, pelo menos um ano, né, que as pesquisas vinham mostrando um desejo majoritário de renovação, ali por volta de 2/3 do eleitorado, né? Uma vontade de mudar, né? E nesse momento a Marina Silva está personificando esse sentimento, não é? Ainda que não seja uma relação de causa e efeito, né, isso sem dúvida ajuda a explicar em grande parte o desempenho dela nas pesquisas. Se ela será ou não, se ela continuará ou não a ser vista como porta-bandeira, né, dessa causa da renovação, é a campanha que vai definir. A gente parece que é pouco tempo, mas nós temos ainda mais de um mês de campanha pela frente, né, quase 40 dias, e isso pode mudar bastante ainda no futuro. Bom, mas quando a gente fala de que esse cenário pode mudar, eu tenho ouvido de analistas e de muito político também, que do horário eleitoral, 15 dias depois, o quadro fica mais ou menos definido. Lá para 7 de setembro, a gente já tem uma ideia daquele que realmente tem chance e se de fato teremos ou não segundo turno. Isso se repete nas eleições? Bom, acho que teremos segundo turno, ninguém tem dúvida, né? Essa é uma eleição sui generis, né? Primeira vez numa eleição que ocorre uma substituição de um candidato nas primeiras posições, né, logo no início da campanha. Agora, eu acredito que ainda tem espaço para mudança, sim, porque, curiosamente, se a gente observar, se a gente somar hoje as intenções de voto de todos os candidatos, dá 85% do eleitorado declarando que votarão em algum candidato. Mas a nossa taxa histórica de votos válidos é de 75%. Então, se você compara as pesquisas hoje com a série dos resultados eleitorais, tem mais ou menos 10% de eleitores declarando que votarão em algum candidato, mas nas eleições anteriores eles acabaram optando ou por votar branco, anular ou se abster, não é? Então, eu acho que ainda essas porcentagens atuais ainda estão um pouco inflacionadas. Eu não acho que haverá 85% de eleitores que escolherão algum candidato. Não tem precedentes na história eleitoral brasileira. Bom, nós falamos da necessidade de revisão, né, de campanha de adversários de Marina Silva, que é o fator novo. Cada um deles, Aécio e Dilma, né? Aécio teria que mudar o quê? Já ele se apresentava como candidato da oposição. Dilma, o da continuidade e aprimoramento. Mudança propriamente não estava dando ainda para ela se apresentar, embora alguns aliados dissessem que ela era. Aécio Neves, simplesmente como um candidato de oposição, pode convencer o eleitorado a não abandoná-lo? Ou pesa muito mais isso que ele está insistindo, que ele tem equipe, que ele tem partido, que ele tem uma estrutura para colocar o país em novos rumos? Essa está sendo a tônica do discurso de Aécio. Seria esse o caminho? Ele talvez tenha sido aí o principal afetado, né, por essa entrada recente da Marina na disputa, né? Ele estava ali confortavelmente na vice-liderança, né, mais ou menos tranquilo que estaria no segundo turno, numa trajetória de ascensão gradativa, e agora a chance dele não ir para o segundo turno passou a ser considerável, né? A briga dele era com a presidente Dilma, agora nesse momento a briga dele passa a ser com a Marina Silva. E Dilma tem que mudar o discurso e a postura? Duas mulheres. Do ponto de vista físico, do ponto de vista de perfil, de personalidade, bem diferentes, né? E de funções que desempenham também na sociedade. Dilma tem que mudar ou ela deve continuar na batida que vem mantendo? Uma das poucas certezas que eu tenho é que a presidente Dilma estará, muito provavelmente, no segundo turno, né? A intenção de voto dela hoje
bate direitinho com a avaliação do governo, a avaliação positiva do governo. Mesmo com a rejeição elevada? Mesmo com a rejeição elevada. Talvez não seja o suficiente para dar-lhe a vitória no segundo turno, mas é suficiente para chegar lá. Não é? Então, não me parece que a Dilma vai ser muito afetada nesse momento. Eu agradeço muito a sua avaliação. Obrigado. Uma boa noite, obrigada. Na Argentina, sindicatos dão continuidade à greve geral que teve início ontem. A capital Buenos Aires permaneceu sem alguns serviços. Postos de gasolina e bancos ficaram fechados, aeroportos e parte do transporte público também não funcionou. No entanto, os ônibus da cidade não tiveram funcionamento interrompido. Os grevistas vêm criticando a política econômica do governo da presidente Cristina Kirchner. A Argentina enfrenta crescimento do desemprego e uma inflação não oficial que beira os 40%. Apesar da paralisação do serviço aéreo, o trajeto entre São Paulo e Argentina já foi normalizado. De acordo com a Infraero, ontem parte dos voos foram cancelados, mas hoje as chegadas e partidas nos aeroportos de São Paulo não sofreram alterações. Relatório da ONU mostra que mais de 3 milhões de pessoas já fugiram da Síria por causa da guerra civil. O conflito começou em 2011. Segundo a ONU, a operação humanitária no país é a maior da história. Além dos refugiados, mais de 6 milhões de pessoas estão deslocadas dentro do território sírio. A violência no país vem crescendo por causa do conflito entre governo e rebeldes, que pedem a saída do presidente Bashar al-Assad, e o extremismo dos militantes do Estado Islâmico. Ontem, jihadistas mataram mais de 200 membros do Exército Nacional e sequestraram 124 agentes da ONU na fronteira da Síria com Israel. Hoje, a organização reforçou a segurança na área. No Iêmen, milhares de pessoas se reuniram no centro da capital do país para protestar contra as pressões pela mudança do governo atual. Na semana passada, a liderança do país propôs renunciar em troca de o grupo xiita Houthi cessar os protestos. A crise teve início depois que o governo anunciou o corte do subsídio aos combustíveis. Primeiro caso de ebola é confirmado no Senegal. Segundo a ministra da Saúde do país, um estudante que passou pela Guiné e voltou ao Senegal teve a doença confirmada. Ele não teve a identidade revelada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1.500 pessoas já morreram em decorrência da doença, que atinge a África com força. Enquanto o surto avança, diversos países correm contra o tempo na elaboração de medicamentos que possam frear a doença. O Instituto de Microbiologia e Epidemiologia da Academia Militar de Ciências Médicas da China está desenvolvendo um remédio chamado de JK05 para combater a doença em casos emergenciais. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma boa noite e até amanhã. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Conheça os bastidores de um seriado infantil com Zé Armando Vanucci. Hoje, 11h10 da noite no Todo Seu.